Oi, pessoal. Cris Paixão aqui. Hoje nós estamos em mais um vídeo de conversa com o Roberto Lima, da Terapia Gerson Brasil. Como no último vídeo que nós postamos, nós falamos para vocês, para quem não viu, né, que nós agora vamos fazer conversas semanais sobre assuntos associados ou a câncer ou a saúde de modo geral, tá? E hoje nós temos um assunto muito importante para a gente tratar, que é hoje, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. Então a gente queria conversar, comentar sobre essa data e a importância dela, né, na nossa vida, como a conscientização em relação ao câncer faz com que a gente mude a nossa vida. Então, bem-vindo, Roberto, de novo. Legal, Cris, estamos aí. É um prazer estar Tá? aqui com você, no seu canal, no nosso canal, e Aham, trabalharmos juntos alguns assuntos tão importantes, né? aham. Então, pessoal, esse vídeo tá subindo também no canal da Terapia Gerson Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo do canal da TG Brasil para você também ir lá conhecer os vídeos pessoais do Roberto e de todos os profissionais envolvidos nesse projeto, né? Então, hoje é o Dia Mundial do Câncer. E eu estava comentando aqui internamente com o Roberto que é uma ironia a gente precisar de um dia para o câncer, né? Eu estava comentando com ele, a gente não tem o Dia Mundial da Dor de Barriga, a gente não tem o Dia Mundial disso ou daquilo, mas do câncer a gente tem necessidade de ter, né? E por que é necessário a gente ter esse dia marcado e de atenção no mundo, né? Roberto hoje esteve no site da Organização Mundial de Saúde, ele vai trazer alguns dados para vocês, para a gente poder começar a conversar, né, É Roberto? isso aí, Cris. Fatos importantes sobre o câncer, né? 9,6 milhões de pessoas morrem de câncer todos os anos. Pelo menos um terço desses cânceres a, a OMS diz que são evitáveis, ou seriam evitáveis, né? Sendo o câncer a segunda principal causa de morte em todo o mundo. 70% das mortes por câncer ocorrem nos países de baixa e média renda. Também um dado interessante é que 3,7 milhões de vidas poderia ser salvos até só pela implementação de estratégias de prevenção, detecção precoce e tratamento. E hoje, uma das coisas que você estava falando anteriormente, o custo econômico anual total do câncer é estimado em 1,16 trilhão de dólares. O interessante disso tudo é que na nossa conversa anterior, já foi falado que desde a década de 50 há essa guerra contra o câncer, um batalhão de especialistas no mundo inteiro trabalhando, e até hoje nós vivemos. Cada dia mais, eu que estou lá no mestrado na Unicamp, vou acompanhando como cada dia mais as pesquisas avançam, mas ainda são ineficazes quanto à, à realidade do câncer que está aumentando. Então, isso é, de novo, mais uma vez, outra ironia, né? Que, embora se gaste esse monte de dinheiro para controlar uma situação, e, ao mesmo tempo, lembrando o dado que você trouxe, que a Organização Mundial de Saúde diz que 2/3, não é? Seriam evitáveis. Sim, é um terço. Um Um terço terço é é evitável. evitável. É. Enfim, Quase 4 milhões. pois é. Só que não, todo esse dinheiro gerado aí, em geral, em torno da questão do câncer, está voltado a
curar uma doença que já se instalou e pouco ou nenhum recurso nesse 1/4 que poderia ser evitado, né? Então, primeiro, eu deixo aí essa ponderação para vocês, né? Por que é que não se investe na questão da prevenção, né? Então, esse é um dado, assim, realmente importante. Eu acho que outra coisa interessante, Cris, é que no INCA, no site do INCA, diz que a prevenção ela pode ocorrer de algumas formas. Uma delas é se abster de bebida, se abster do tabaco, alimentação saudável, exercício e ficar longe de contaminantes ou locais de risco, né? Isso está no site da Organização Mundial de Saúde. Não, do INCA, aqui do Brasil. Instituto Nacional do Câncer, aqui do Brasil. Agora, qual é a grande questão? Se você procurar no INCA quais são os alimentos que devem ser ingeridos e quais os alimentos se relacionam diretamente com quais câncer, isso não existe. Não existe, e eu gostaria de explicar por quê. Eu tive algumas disciplinas na Unicamp a respeito disso. E eles não conseguem ainda, os pesquisadores não conseguem ainda saber quais são as moléculas dos alimentos que interagem diretamente com as células cancerígenas. Então, eles não têm como saber. Hoje é muito difícil. Talvez no futuro, e isso eles estão falando, no futuro possa ter esse dado científico. E o que eu gostaria de que as pessoas entendessem é o seguinte: boa parte das coisas que existem hoje de tratamentos não são científicos, eles são empíricos. O médico vai dando os remédios, vai fazendo o tratamento e as pessoas vão melhorando e ele vai incorporando esse protocolo, essa forma de tratamento para os outros. Porque é muito difícil das grandes pesquisas serem realizadas para casos tão específicos. Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa que acontece, por exemplo, com a vovó, que fez chuquinha, o enema de café nas crianças e deu certo, e muitas vezes a ciência vai demorar aí 40, 50 anos para verificar que aquela chuquinha da vovó, né, enema, realmente é cientificamente comprovado. Mas não é porque a ciência não queria, é porque a ciência tem muita limitação. A pesquisa é muito complicada. E eu acho que uma das... Aqui já vou eu... gente, é o seguinte, pode acontecer de eu e o Roberto termos ideias até contraditórias, tá? Mas a gente está aqui para conversar. Mas, enfim, eu acho que, assim, é muito difícil. Uma das grandes dificuldades eu tenho duas coisas para comentar. Essa é uma. Uma das grandes dificuldades é o financiamento das pesquisas. Por quê? Tem certas coisas que, vamos botar o pé no chão, não são interessantes de se resolver, né? Porque, como você mesmo falou, essa doença movimenta trilhões por ano. Então, se a gente pensar bem, vamos botar o pé no chão, tem muito dinheiro envolvido, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, até onde se quer resolver, a gente tem um monte de pesquisador cheio de boa vontade, um monte de médico cheio de boa vontade, mas também por trás disso tem todo uma parafernália que ganha dinheiro com isso e que, portanto, não sei, né? Aqui se tem interesse. Agora, eu queria comentar uma outra coisa que você falou agora há pouco, que foi da questão das moléculas, né? Por que não aparece no INCA aí a questão, né, de quais
alimentos, teria que ser. Pode ser que ainda não se tenha chegado com esse dado de pesquisa que você mencionou, mas tem 1 milhão de estudos mostrando quais alimentos têm poder de produzir câncer, quais alimentos têm poder para garantir uma vida saudável, né? Até onde a gente tem o controle da coisa. Tem 1 milhão, eu posso mencionar que eu não tenho livro aqui para mostrar, que está no meu iPad, mas tem um estudo de mais de 30 anos mostrando, por exemplo, que a animal é grande responsável pelo aumento do câncer. E, no entanto, se sabe disso, está comprovadíssimo, mas o consumo aumenta a cada dia. De novo, gente, olha o que está por trás, né? Dinheiro, né? Vou falar com todas as letras. Dinheiro é o que está por trás. Por que não se reduz algo que se sabe que é tão prejudicial? Porque tem muita gente ganhando dinheiro vendendo hambúrguer. Mais do que isso, mais do que isso. Vamos tratar de alguma coisa que é pior que isso. Muito pior. Por que não se aboliu já definitivamente o tabaco? Pois é. O cigarro. Por que não se aboliu? Ou senão, no site do INCA diz que a bebida é um dos indicadores de risco, que aumenta o risco de câncer. Por que não se diminui a divulgação? São drogas permitidas e que geram muito lucro. Mas deixa eu colocar, então, duas coisas aí, Cris. Você colocou duas coisas, então deixa eu colocar duas coisas também. Primeiro, tem algumas coisas que eu tenho aprendido com Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. Existem coisas que a gente nunca vai conseguir mudar. São coisas muito grandes e se a situação é inevitável, a pergunta que deve vir é: o que eu posso fazer? Porque a gente sabe, e às vezes eu fico tão triste, Cris, porque algumas pessoas até gostariam de fazer algumas coisas. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm entrado em contato comigo e elas estão vivendo numa situação complicada, uma família tóxica, num ambiente tóxico, por exemplo, centro de São Paulo, com um diagnóstico de câncer, mas ainda como o diagnóstico é inicial, eles ainda estão vivendo uma vida estressante naquela cidade toda com contaminantes. Ela vivendo num trabalho que é altamente estressante também, e ela não consegue parar, romper com tudo isso por causa de situação econômica, por causa da família, por causa de conhecimento que ela não sabe como fazer. Então, mas Cris, é aí que eu acho importante até, desculpa, você já continua. É importante dizer que mesmo com dificuldade, sempre há o que fazer, né? sim. E eu acho que, né, Roberto, eu, você e mais uma série de profissionais aqui, nós temos esse compromisso, né, de trazer não só as informações sobre como você pode se proteger, como também o que é que você pode fazer para se curar, tá? Eu quero até aproveitar, gente, que eu lembrei aqui, por isso que eu te interrompi, Roberto, porque eu acho importante que as pessoas saibam, né? Aqui embaixo, nós estamos deixando para vocês o link do curso da Terapia Gerson Brasil. É um curso online. Quem tiver interesse em entrar, em conhecer mais de perto esse programa, que tem salvado tantas vidas e que luta, né, Roberto? Luta para sobreviver nesse ambiente que a gente vive, né? E que só porque
funciona, né, os resultados práticos fazem com que a terapia Gerson se mantenha de pé. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da terapia Gerson, tá aqui embaixo o link, tá bom? Sim. Desculpa, Roberto. Não, continua. mas eu vou até fazer uma vírgula aí. Por que é importante este curso? Este curso, ele ajuda você na totalidade. A gente não entende aqui no Brasil que a terapia Gerson é um protocolo alimentar somente. A gente entende que você precisa entender da sua parte física, então precisa aprender a fazer exercícios que possam ajudar a sua respiração, a questão da musculação, massa magra, essas coisas são importantes. Isso. Daí tem a questão psicológica, emocional, social, a questão dos contaminantes no ambiente e a questão de sentido de vida, a questão espiritual. Todos esses assuntos são abordados, porque acontece também o seguinte, e esse é o segundo ponto que eu já entro. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, qualquer coisa que você faça, se você começa a fazer uma dieta melhor, comer orgânico, se você começa a fazer exercício, a sua vida já melhora. Não precisa ser terapia Gerson, pode ser qualquer coisa que você faça. Se você começa a perdoar as pessoas, se perdoar, se você começa a caminhar, todas essas coisas, elas fazem com que a sua vida melhore. Então, só depende de você mesmo. E nós queremos oferecer essas ferramentas para que você as conheça e tenha condição de implantar na sua vida. Ponto. Só que nós temos uma outra situação, que é a situação em que a pessoa ela não consegue começar. E essa questão de consegue começar é, por exemplo, a pessoa entende que ela precisa, por exemplo, uma coisa simples, fazer a dieta. E ela com certeza vai começar na segunda-feira a dieta. Ela já decidiu que ela precisa andar, mudar a dieta, fazer exercício, levantar cedo, mas ela não consegue fazer. Esta situação de rompimento da rotina é que eu penso que a gente também poderia ajudar, Cris. E muita gente tem falado com a gente, falou assim, Roberto, eu estou envolvido num ambiente estressante e eu não consigo sair daqui. Então, você vai ter as ferramentas através do curso online. Mas se mesmo assim você não consegue fazer o rompimento, o que nós propomos? Nós propomos um período que você venha participar conosco. Esse período é um período de autoconhecimento para fortalecer a sua autonomia e desenvolver o autocuidado na sua vida, que a gente chama esse período de uma semana de cuidado integral. Nós queremos ajudar as pessoas nisso. E eu estou falando isso porque a gente sabe o quanto é difícil fazer esse rompimento. Mas se você gasta 3, 5, 10 dias, como nós estamos preparando para as pessoas estarem conosco, nós acreditamos que isso vai ser a forma de você romper com aquilo que você está vivendo para poder começar a implantar uma vida nova. É importante eu falar uma coisinha aqui sobre isso, porque assim, esse programa, né, essa proposta que a Terapia Gerson Brasil está trazendo, ela não é apenas para quem está querendo fazer, aliás, não é nem, e principalmente, né, não é para quem tá saudável, ainda nenhuma doença se manifestou, mas que quer fazer mudanças.
sim, é um espaço para essas pessoas também, mas é principalmente para a pessoa que já está doente, que tem necessidade absoluta de implantar tudo isso na sua vida, não sabe como começar e muitas vezes está drenada, já cansada, exausta e precisa de um tempo para parar e deixar que cuidem dela. Né? É isso Então, mesmo. esse é um ponto super importante e acho que você pode aproveitar, e depois dessa sua fala, eu queria levantar aquela questão da dor, né, que você mencionou anteriormente. Mas primeiro, fala para o pessoal aí um pouquinho mais sobre esse evento que vai acontecer em... Nós estamos planejando para que ele ocorra em abril, perto lá do feriado de abril, né? Abril tem tempo suficiente para que as pessoas comecem a se programar e possam estar com a gente. Nós temos uma equipe assim muito interessante, até as pessoas que gostariam de ter um acompanhamento do terapeuta Gerson vai ter o tratamento, ou esse acompanhamento com o terapeuta Gerson. Na verdade, Cris, nós temos um interesse até de tudo aquilo que nós já aprendemos, até com as clínicas do México, da terapia Gerson, nós queremos fazer um simulado aqui. Aquilo que ocorre lá, ocorrer aqui no Brasil, porque nós entendemos que lá é muito mais caro e nós queremos disponibilizar aquilo que ocorre lá, aqui no Brasil, de uma maneira mais viável. Então, isto é inédito, é claro que no Brasil, e a gente pretende fazer isso em meados de abril para todos aqueles que tiverem interesse no protocolo Gerson para a gente fazer essa virada de chave. Tá? Também é importante, só complementando, tá? Nesse programa vai estar envolvido consulta com o médico Gerson, né? Certificado Gerson, toda a alimentação, todo o protocolo Gerson completo, inclusive com os suplementos. Vão ter um trabalho de grupo para quem assim quiser, né? Está embutido no programa, mas de acompanhamento emocional comigo, que eu vou estar ali junto para a gente trabalhar justamente essas questões todas que o Roberto levantou, de estresse, da vida, dos relacionamentos, enfim. Meditação, banho de floresta. Então, é uma oportunidade para você que já está na situação de doença, que você seja cuidado, com carinho, com amorosidade, né, abraçado por essa equipe, tá? Que é uma equipe super dedicada, amorosa, e também é uma oportunidade também de fazer esse protocolo fora do México, né? Porque Sim. Ir para o México a gente sabe que é extremamente caro. Aqui no Brasil a gente vai conseguir fazer por uma fração aí do valor. Então, isso tudo levem em consideração quem estiver precisando. E lembrando o seguinte, nós vamos aceitar só 5 pessoas. Exatamente, Só Cris. 5. Exatamente. Para quê? Para a gente poder dar esse apoio todo, Isto. né? Nós não podemos fazer para mais pessoas. Nós temos que começar e fazer alguma coisa de muita qualidade. Então, são 5 pessoas que vão ser entrevistadas e nós vamos fazer a triagem para que faça agora. Toda a estrutura já está pronta, os profissionais já estão contactados, toda a estrutura já está pronta para você. Então, daqui a pouco a gente vai lançar as inscrições, os formulários para que as pessoas possam se inscrever e a gente vai conversando com as pessoas para ver se elas se encaixam para essa primeira turma.
nós entendemos o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa. Lembra quando nós estávamos falando que tem muita coisa que a gente não pode fazer? E a gente não pode fazer muita coisa. Mas o que nós podemos fazer? Isso que nós entendemos que podemos fazer, em parte é o curso e em parte é essa semana de cuidado integrativo. Uhum. Então tá. A gente vai passar para vocês o link, tá? Assim que ele estiver disponível, só fiquem ligados. Talvez na semana que vem a gente já passe, né, Roberto? Sim. Agora, eu queria voltar rapidamente, até para a gente já ir encerrando, Roberto. Sim. Quando a gente estava conversando lá no início, antes da gente entrar aqui, você estava me falando sobre a questão da conscientização, né? Então, voltando aqui, qual que é o papel do Dia Mundial do Câncer? Que é conscientizar. Então, conscientizar, eu acho que hoje em dia está muito mal explicado, assim, ou está muito limitada essa conscientização, porque está muito na linha só de vamos fazer exames para detecção precoce, mas a conscientização deveria ser no sentido de você se proteger para você nunca estar nessa condição, né? Ou para poder ajudar a pessoa da sua família que está nessa situação. A conscientização teria que ser no sentido da gente não chegar à situação de doença, né? Então, esse é o ideal, né, Cris? Esse é o ideal, né? Esse é o ideal, mas é isso que a gente está fazendo aqui, porque é isso que a gente está ensinando as pessoas a se mexerem. Ó, gente, é assim. Cadê o seu, Roberto? Ah, tá aqui. Quase no final já. O meu também. Isso aqui, gente, é uma brincadeira, mas na realidade, assim, é muito sério. É todo dia tá num trabalho de autocuidado, de olhar para si mesmo, e que eu diria para vocês que é um trabalho de amor próprio. É gostar tanto de si mesmo que está disposto a fazer as mudanças na vida de vocês para não chegar nessa situação de sofrimento, né? E é um sofrimento, né, Roberto? Você estava comentando também sobre a questão da dor do câncer. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Quando a gente fala sobre câncer, como eu estudo sobre isso, a gente vai entendendo um pouquinho mais a fundo o que acontece. Boa parte das doenças, elas já promovem sofrimento, dor, mas também promovem problemas sociais, financeiros. Agora, o câncer tem um conceito diferente, é um conceito chamado de dor total. Foi criado por Cicely Saunders em 1967, e essa dor total ela é interpretada não apenas como um fenômeno físico, não somente como dor física, mas ela engloba aspectos da vida do paciente, parte física, emocional, social e espiritual. E ela manifesta, né, concorre para a geração de dor e manifestação de sofrimento. E sempre se fala de dor intensa. Não é somente um pouco de dor, uma dor intensa. E quem acompanha os finais de vida de pessoas que precisam tomar a cada 15 minutos, a cada meia hora morfina, começa a entender o que é isso. E a questão da dor intensa, ela não envolve somente o paciente, mas o cuidador, a família, a comunidade geral, os amigos. Tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. Então, nessa questão de acolhimento, dessa conscientização, eu colocaria que a gente precisa entender o seguinte: vai acontecer que muita gente ao nosso redor vai ter câncer ao longo dos anos. E nós precisaríamos estar cuidando de nós mesmos? Sim. Agora, a segunda coisa é agindo
com compaixão e empatia com as pessoas de fora. Se a gente agir com preconceito, nossa, câncer, sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é que o acolhimento não acontece. O acolhimento vem pelos olhos. As pessoas olham para a pessoa com câncer e já menosprezam, desprezam, ou tem Eu diria nojo. diferente. Sabe que eu acho que não é menosprezo. Eu acho que o medo que as pessoas É, isso. é tão grande. A palavra foi errada. Uhum. É isso mesmo. Esse medo até falar assim, aconteceu com ele, o próximo sou eu. Não é? Então, esse medo vira pânico, vira como tem acontecido agora com a pandemia. Muita gente não sai de casa já há 9 meses. O meu professor, um dos professores da Unicamp, faz 9 meses que ele não sai de casa. Então, tá barbudo, cabeludo, vive de pijama. É incrível. Mas aí ele é psicólogo. Mas pega todo mundo. Então, a questão da dor, eu começaria o seguinte: nós precisamos aprender nessa questão da conscientização, nós precisamos aprender que não dá para fugir, nós precisamos enfrentar. O número de câncer vai aumentar sim. Vai falar assim, ai, bater na madeira, né? Não, não vai acontecer. Vai sim, vai sim. E não é porque eu sou agorero, não. Vai Não, acontecer. E vai nós acontecer precisamos. de modo geral, mas assim, eu quero insistir na questão do poder que as pessoas têm de, no mínimo, reduzir as possibilidades para si Sim, mesmo e para sua família. sim. Aqui, por isso que nós estamos falando de protagonismo, por isso que a gente está falando de autonomia. A gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que fazer aqui. Agora, a gente vai ver o número crescer. E porque as pessoas estão aí e o mundo não vai mudar o estilo de vida porque nós entendemos, mas a gente precisa fazer pelo menos para ser exemplo para as outras pessoas, né? Querer contaminar, querer incentivar as pessoas a viverem diferente. É esse o nosso objetivo. Por isso que eu acho que, já para a gente encerrar, né, eu acho que essa é a grande importância, eu acho, do nosso trabalho, meu, seu e de uma série de outros profissionais que estão aqui no dia a dia, trazendo para vocês, né, as informações relevantes para que vocês tenham o poder de fazer as mudanças na vida de vocês. Esse medo de que a gente tanto falou, que afasta as pessoas do outro que está com câncer como se fosse contaminador, né, contaminante, né, como se ela pudesse se contaminar com câncer, coisa que não acontece, não existe. O medo, quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente sabe que está dando o melhor de si para se proteger, quando a gente sabe que a gente está comendo direito, que a gente está limpando o nosso corpo, que a gente está evitando uma série de químicos na vida da gente está sabendo lidar com os nossos aparelhos eletrônicos. Quando a gente sabe o que está fazendo, esse medo se reduz grandemente, né? É verdade. Então, eu acho que essa é o grande ponto, né, desse conhecimento e da implantação e da mudança de vida, né? É verdade. Cris, deixa eu só indicar também para todo o Uhum. pessoal. Vamos deixar aqui embaixo o vídeo de testemunho do Miguel. O Miguel Winkelmann, ele é um professor pesquisador americano aqui no Brasil e ele, ele veio para o Brasil e antes de vir para o Brasil ele teve contato com o pessoal lá no México, lá em Tijuana, da terapia Gerson, os livros, tudo. E ele disse, se um dia eu fosse acometido com câncer, eu já sei o que eu vou fazer. 2 anos depois, ele aqui no Brasil,
teve um diagnóstico de câncer de bexiga e ele tratou com terapia Gerson e hoje já fazem 7 anos, então ele praticamente está curado. Então essa questão, você não precisa esperar chegar até um problema para aprender coisa que se você conhecer, você se sente mais seguro, mais confiante. É isso que a Cris está falando e é essa a nossa proposta. Venha conhecer, se arme de todas as coisas possíveis para você ter segurança enquanto você tiver ou situações como a dele ou situações com outras pessoas. Você pode se ajudar a sua família e ajudar as outras pessoas. É isso. Então, com isso, né, Roberto, a gente vai encerrando. Gente, fica ligada. Acho que na semana que vem a gente já está passando o link para quem quiser ir para esse grupo de imersão. E também, não se esqueça que aqui embaixo está o link do nosso programa sobre a terapia Gerson Brasil. Tá bom? Tá bom. Isso. Roberto, super obrigada. Tá? Valeu, Cris. E um grande abraço a todo mundo. Olha, nós esperamos que vocês semana que vem estejam com a gente de novo, tá bom? Tá bom. Um beijo para vocês. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.